Olá! Nas aulas passadas foram vistas das leis ponderais até as fórmulas químicas. Nessa aula começaremos a trabalhar com os fenômenos químicos, mais precisamente com a base para descrever qualquer fenômeno, que é a equação química. Quando se trabalha com reações químicas, o processo em si é descrito na forma de uma equação, onde os reagentes, encontrados à esquerda, são transformados em produtos encontrados à direita. Uma seta indica a direção do processo. A maneira mais simples de se representar uma equação química é listar apenas as substâncias reagentes e produzidas. Apesar de útil em termos qualitativos, essa equação não traz muitas informações caso se deseje investigar o processo de uma forma mais aprofundada. Por conta disso, existem diferentes maneiras de representar o processo, com o grau de complexidade, ditando como a equação química deve ser escrita. Quando se trabalha com estequiometria, deve-se ter em mente que todos os processos químicos devem obedecer às leis ponderais. E com isso, qualquer reação em que se deseja obter a quantidade de reagente ou produto, seja consumido, seja formado, deve obedecer à lei de Lavoisier. Para tal, a equação química deve ser balanceada, que é a forma na qual, para cada elemento, existe uma certa quantidade de átomos ao início da reação e essa quantidade é igual à que existe ao fim da reação. Na primeira linha, pode-se ver a reação de formação da água a partir dos gases hidrogênio e oxigênio. Nesta equação, do lado dos reagentes, existem dois átomos de hidrogênio e dois átomos de oxigênio. No lado dos produtos, existem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Como o número de átomos de oxigênio é diferente nos dois membros, essa equação não se encontra balanceada. Na segunda linha, tem-se a mesma equação de formação da água, porém, à frente do gás oxigênio encontra-se o coeficiente 1/2, indicando que a quantidade de todos os átomos daquela substância deve ser contada pela metade. Dessa forma, agora o lado dos reagentes possui dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, e o lado dos produtos possui a mesma quantidade. Por favor, não confundir isso com meia molécula reagindo. A reação que ocorre precisa de um número inteiro de moléculas. Porém, para a representação da reação química, de modo a ser usada em cálculos estequiométricos, não é necessário que todos os coeficientes sejam inteiros, apenas que a proporcionalidade seja mantida, seja de 1 para meio, seja de 2 para 1. Caso se deseje incluir mais informações na equação química, pode-se incluir a informação da fase de agregação das substâncias existentes, o que pode facilitar o planejamento das atividades no laboratório sobre como manusear as substâncias, como medir suas quantidades, entre outras implicações. Uma outra maneira de representar a equação é incluir o estado físico, mostrando temperatura e pressão em que a reação está sendo realizada, uma vez que o comportamento de reações pode ser modificado por essas variáveis. E, finalmente, tem-se mostrada a equação termodinâmica, onde é mostrada a equação balanceada, a variação de energia do processo, no caso está sendo mostrada a variação de entalpia, além de informações de temperatura e pressão que essa reação está sendo realizada. Como dito anteriormente, o tipo de equação química a ser utilizado dependerá do tipo de problema que se está trabalhando. No caso específico de problemas de estequiometria, a equação a ser utilizada nos cálculos deverá sempre estar balanceada. Esse processo pode ser realizado de algumas maneiras diferentes, com dois deles sendo mostrados nos exemplos a seguir. Começando pela decomposição do clorato de potássio, formando cloreto de potássio e gás oxigênio. Observa-se que a equação escrita possui a quantidade de átomos nos reagentes diferente da quantidade de átomos que existe no produto. Dessa maneira, essa equação deve ser balanceada. O primeiro método a ser mostrado é o método das tentativas. Como o nome diz, o que é feito é tentar achar os valores para os coeficientes estequiométricos, de modo que a quantidade de átomos de cada elemento nos dois membros seja igualada. Começando pelo KClO3. Escolhendo um coeficiente 1 para ele, a princípio, e comparando a quantidade de átomos de potássio, vemos que, dessa maneira, nos reagentes existe um átomo de potássio. Pode-se ver que a única outra substância que possui átomos de potássio é o cloreto de potássio, KCl, tendo um átomo de potássio também. Então, o coeficiente do cloreto de potássio também deve ser 1.
Passando para o próximo elemento, o cloro. No lado dos reagentes, existe apenas um átomo de cloro, e no lado dos produtos, como já tinha sido determinado que o coeficiente do KCl é 1, também existe um átomo de cloro. Assim, temos os átomos de potássio e cloro balanceados. Porém, ao se observar os átomos de oxigênio, do lado dos reagentes existem 3 e do lado dos produtos apenas 2, fazendo com que essa equação não esteja balanceada. Para fazer com que a quantidade de átomos de oxigênio nos produtos seja igual a 3, pode-se multiplicar O2 por 3 meios, lembrando que um coeficiente fracionário multiplica todos os índices que existem na substância. 3 meios vezes os 2 átomos de oxigênio na molécula ocasiona um total de 3 átomos, que é a quantidade que existe nos reagentes. Como todos os elementos estão com iguais quantidades nos reagentes e nos produtos, a equação está balanceada. Para se retirar o coeficiente fracionário, pode-se multiplicar a equação por 2. Para problemas de estequiometria, isso não altera o resultado das contas. Recapitulando, no método das tentativas, o que se faz é buscar valores. Para equações simples, ele é o mais rápido, mas à medida que as equações aumentam em complexidade, outros métodos tornam-se mais efetivos. Um outro método que pode ser utilizado é o método algébrico, onde, para cada substância, se define uma variável, que será o coeficiente estequiométrico daquela substância, e para cada elemento, monta-se uma equação onde produtos e reagentes são separados pela igualdade, e em cada membro se faz o somatório da quantidade de átomos daquele membro na substância vezes o coeficiente da substância. No caso da equação, o KClO3 é definido como tendo o coeficiente A, o KCl a variável B e o oxigênio O2 a variável C. O próximo passo é montar as equações para cada elemento. Para o potássio, existe um átomo no reagente, com o coeficiente A, e um átomo no produto, com o coeficiente B. A equação resultante é A igual a B. Para o cloro, também existe um átomo no reagente com o coeficiente A e um átomo no produto com o coeficiente B. A equação resultante é a mesma, A igual a B. Para o oxigênio, existem 3 átomos no reagente com o coeficiente A e 2 no produto com o coeficiente C. Dessa forma, a equação para o oxigênio é 3A igual a 2C. Uma vez obtidas essas equações, o próximo passo é atribuir um valor para uma das variáveis. Considerando, por exemplo, A igual a 1. Nós temos que, se A é igual a 1, B também é igual a 1, e que a equação que possui a variável C agora pode ser resolvida, já que foi reduzida para 2C igual a 3 e, portanto, C igual a 3 meios. Conhecendo os valores dos coeficientes A, B e C, tem-se a equação balanceada. Quando for necessário fazer o balanceamento de uma equação química, é possível fazer por qualquer método. O importante é que, ao final, se chegue a uma equação que está balanceada. Para os demais exemplos, será utilizado apenas o método algébrico por haver uma sequência lógica, porém, o método das tentativas também chegaria à mesma equação balanceada. Algo que não será trabalhado agora é que, quando se trata de equações que possuem cargas, sejam positivas, sejam negativas, a soma das cargas nos reagentes deverá ser igual à soma das cargas nos produtos. Para a segunda equação, iniciando o método, atribuindo os coeficientes A, B, C e D para reagentes e produtos. Para o elemento cádmio, temos que ele aparece no CdNO3,2 e no CdS, resultando na equação A igual a D. Para o nitrogênio, ele também é encontrado no CdNO3,2 e no NaNO3. O 2 fora do parêntese multiplica todos os átomos que estão dentro desse parêntese. Então, a equação para o nitrogênio é 2A igual a C. Para o oxigênio, 2 vezes 3 vezes A é igual a 3 vezes C. Para o sódio, 2B é igual a C. E, finalmente, para o enxofre, B é igual a D. Escolhendo o valor de A sendo 1, temos que D é igual a 1 e que C é igual a 2.
Aplicando esses valores nas demais equações, encontramos que b é igual a 1 também. E assim, a equação ela está balanceada. Para a equação do hexano, novamente, distribui-se os coeficientes de A até D para as substâncias, chegando às equações. Para o carbono, 6A igual a C. Para o hidrogênio, 14A igual a 2D. Para o oxigênio, 2B é igual a 2C mais D. Já que ele aparece em mais de uma substância nos produtos, as quantidades de átomos são somadas. Escolhendo A sendo 1, descobre-se que C deve ser igual a 6 e que é possível resolver a equação 2D igual a 14 para determinar que D é igual a 7. Aplicando esses novos valores, encontra-se que B é igual a 19,5 e assim tem-se a equação balanceada. Na equação seguinte, as variáveis vão de A até E por serem encontradas 5 substâncias. As equações do sistema a ser resolvido são A igual a D para o potássio, 2A mais B mais 2C igual a 3D mais 2E para o oxigênio, uma vez que ele é encontrado em todas as substâncias, 2B igual a D para o hidrogênio e C igual a D para o carbono. Escolhendo o valor de A igual a 1. Encontra-se que D também é igual a 1. Substituindo esse valor, temos que C também é igual a 1 e que o valor de B pode ser calculado a partir de 2B igual a 1, resultando em 1/2. Substituindo esses valores na equação que resta, encontra-se que o valor de E é igual a 3/4 e, finalmente, tem-se a equação balanceada. Esses balanceamentos foram todos feitos em equações individuais, porém, alguns processos químicos são constituídos de reações que ocorrem em sequência, com o produto de uma reação sendo consumido na equação seguinte ou em uma outra equação posterior durante o processo. Pode-se escrever uma equação geral para esse processo, chamada de equação global, onde todas essas substâncias que são formadas em uma equação e consumidas na equação seguinte, os intermediários, são omitidos. Para achar a equação global, devemos, em primeiro lugar, balancear as equações individuais. Nesse caso, todas as três já se encontram balanceadas. A seguir, deve-se identificar as substâncias que são produto em uma equação e reagente em uma equação posterior. No exemplo, tem-se o NO e o NO2. O que se precisa fazer, então, é igualar a quantidade produzida na reação de cima com a consumida na reação de baixo. Isso pode ser feito multiplicando os coeficientes, dividindo os coeficientes ou ambos. O importante é lembrar que, se um coeficiente for alterado, todos os coeficientes presentes naquela mesma equação devem sofrer o mesmo tipo de alteração para manter o balanceamento. A primeira equação produz 4 mols de NO. Trabalhando com a segunda equação, ela deve ser multiplicada por 2 para consumir essa mesma quantidade de NO, 4 mols. Trabalhando a terceira equação, temos que a segunda, após a multiplicação, produz 4 mols de NO2 e a terceira consome apenas 3. O que se pode fazer é multiplicar a equação por 4/3, tendo como resultado uma equação que consome 4 mols de NO2. O próximo passo é somar as equações. Como a quantidade de NO e NO2 havia sido ajustada anteriormente, a equação resultante da soma das três não terá nenhuma dessas duas substâncias. Porém, essa equação, que é a soma das três, possui a água aparecendo como reagente e como produto. Subtraindo a menor quantidade de água dos dois membros, chegamos a uma equação global que não possui nenhuma substância simultaneamente como reagente e produto e está balanceada. Pode-se multiplicar essa equação por 3 para retirar os coeficientes fracionários, porém, isso é opcional, apesar de facilitar bastante na hora de conferir se a soma foi feita corretamente e se a equação realmente está balanceada.